Sejam bem-vindos a mais um B2B Sem Filtro. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho polêmico, que é a parte de design, de branding, que também não é tão valorizada quanto às vezes deveria ser. E para falar sobre isso, a gente trouxe aí um convidado muito especial, que entende muito do assunto e que trabalha com a gente aí há um bom tempo. Bom, então, acho que nesse dia tão especial, né, sabe, falar sobre essa temática, não podia ser uma pessoa diferente, né, o Gabi, ele tá com a gente já há 5 anos na agência, costumo falar, ele foi nosso primeiro estagiário, hoje é nosso head criativo, então, Gabi, se apresenta aí, fala um pouquinho de você. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou head criativo aqui da B2B, trabalho já na B2B, agora já há 5, 6 anos, né, Paulo? Já começamos aí nessa luta aí já há 6 anos, né, com diversos nichos, diversos clientes, diversos segmentos diferentes, né, trabalhando, então... Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto polêmico aí. Gabi, conta um pouquinho mais pra gente da tua trajetória. O que te trouxe até aqui? Você falou agora do B2B, mas conta um pouquinho do que veio antes disso. E o que te move? Por que você escolheu o design? Inicialmente, eu comecei a trabalhar como administração, né? No segmento de administração, que eu sou formado primeiramente em ADM, né? Então, eu comecei como auxiliar administrativo, né? Na verdade, eu comecei como jovem aprendiz de um escritório lá da região que eu moro, que é de Ribeirão Pires, né? Comecei lá como jovem aprendiz e de lá eu fui crescendo um pouquinho. Eu trabalhei praticamente quase todos os setores daquela empresa, né? Trabalhei na parte do setor financeiro, trabalhei no setor de vendas também, de RH, enquanto eu era jovem aprendiz, até que eu fui pro setor de marketing. Quando eu fui pro setor de marketing, eu já me apaixonei de imediato, eu adorei. A gente fazia muitas atividades também do agenda marketing, né? Que é o que eu gostava de fazer, de organizar eventos, ajudar a gerenciar também essa parte. E naquela época eu já começava a mexer com artes. Então, naquele momento ali, eu já comecei a lapidar um pouquinho esse meu desejo de ser designer gráfico, né? A minha chefe, na época, também, ela me instigou também a aprimorar esse conhecimento. Enquanto eu já fazia meu curso de administração, eu já tinha gostado de marketing, era a minha matéria favorita, então, eu estar ali naquele setor foi meu amor à primeira vista, assim, né? Então, quando eu fui efetivado, eu deixei de ser jovem aprendiz, fui lá para auxiliar de marketing, né? Deixei de ser auxiliar administrativo para ser auxiliar de marketing. Eu passei a fazer outras tarefas e também a desenvolver artes. A demanda lá visual era muito alta, então eu pegava alguns criativos para poder montar uma coisa ali, uma coisa pequena ali, um comunicado, um aviso, uma arte para rede social. Então, naquela época, eu já usava bastante software, né? Photoshop, Illustrator. Antes eu já usava, mas eu usava mais por hobby. Não era por uma questão de... Profissional, né? Profissional, exato. Eu usava mais só por uma questão de hobby mesmo. Então, eu já conhecia bastante a ferramenta antes de eu fazer o curso, tá? Aí que eu comecei a fazer, de lá eu já comecei a gostar um pouquinho desse segmento, eu já comecei a estudar por fora, dando uma volta ali também, já comecei a dar uma volta por fora, uns cursos à parte, na Udemy, e outros cursos assim, etc, né? E foi quando eu realmente comecei a fazer a faculdade, né? Eu já conseguia um valor bom assim nessa época, então eu já conseguia bancar minha faculdade, foi quando eu comecei esse curso. E daí veio a pandemia, né? Eu comecei a faculdade exatamente no mesmo ano da pandemia, né? Então eu literalmente fiquei acho que 2 meses estudando na faculdade presencial, assim, né? Então depois de 2 meses eu comecei a fazer um curso telepresencial, né? Que mudou o formato por conta da pandemia. Então nesse meio tempo acabou que eu continuei me formando, então eu tinha mais tempo, querendo ou não, porque como a pandemia chegou, a empresa que eu trabalhava teve que ser feito alguns cortes de custos e eu estava incluso nessas, né, por ser um dos mais novos. Então, nesse meio tempo, eu fui fazendo faculdade e fui fazendo outros cursos avulsos também, para aprimorar um pouquinho desse meu conhecimento, conhecer um pouco mais de ferramenta, porque assim, é uma coisa que, até desmistificar isso um pouquinho, não é toda faculdade que mostra na prática como usar software. Então, eu fazia faculdade para entender o conceito do design e fazia uns cursos à parte ali para melhorar o conhecimento da ferramenta, né? Então, porque é uma coisa que muita gente acha, né? Na faculdade você até aprende a usar a ferramenta, mas não é aprofundado. Sim. Você aprende ali uma base para você depois se desenvolver depois. Que foi o que eu acabei fazendo, né? Depois disso, foi quando eu conheci a B2B, bem no meio da pandemia, em 2021. Que aí eu conheci o Paulo, fui um dos primeiros a chegar lá também, né? Conheci ele, ele foi meu parceiro também desde o começo ali. Além de ser meu chefe, eu sempre brinco com ele, que ele também é meu parceiro de trabalho, né? Então, eu cheguei lá e eu sempre fui muito grato, porque foi a primeira vez que realmente comecei a trabalhar como designer. Foi meu primeiro emprego como designer e é o meu atual até hoje, né? E até hoje eu desempenho essa função. Maravilha. E hoje você é head criativo. Então, assim, você é um líder, você tem pessoas que trabalham, tem um time completo. Só que para chegar até aqui, com certeza, não envolveu só talento técnico, não envolveu só
conhecimento, experiência. E aí eu queria entender quais habilidades que você sente que você precisou desenvolver para se tornar um líder hoje. A principal é gestão. Porque que acontece? Quando eu comecei era mais eu tinha que gerenciar o meu próprio trabalho. E eu acho que quando você precisa gerenciar o seu próprio trabalho é mais fácil. Só que quando você precisa gerenciar o seu trabalho e de outras pessoas, a sua tarefa é duplicada, até triplicada, dependendo da quantidade de pessoas que você tem que gerenciar. Mas uma coisa que me ajudou muito foi ter uma equipe que é muito boa hoje, né? Que me ajuda muito também, que é muito paciente. Então, teve calma comigo também nesse processo de aprendizado para eu poder gerenciar. E hoje eu acredito que eu faço um bom trabalho de gestão. Né, justamente porque eu tentei me especializar um pouquinho mais nessa questão de gestão de pessoas também, né? O fato de eu já ser formado em administração também já me ajudou um pouquinho nessa parte da gerência. Então, e o fato também de eu já ser um designer que também sou... Eu gosto de falar que eu sou muito organizado. E eu realmente sou, gente. Eu prometo pra vocês que eu sou. Eu sei que às vezes pode não dar essa impressão, mas eu juro pra vocês que eu sou. Vou abrir as camadas lá do Photoshop pra mostrar pro pessoal. É, assim. Isso era até um tema polêmico, porque no começo eu não arrumava minhas camadas. Eu comecei a arrumar as camadas do Photoshop só depois. Quem pegava os meus arquivos antigos vai ver que as camadas estão tudo desorganizadas. Mas é porque, como eu fazia às vezes na correria, não dava tempo de arrumar. Mas isso não vem ao caso agora. Mas hoje em dia eu arrumo, minhas camadas são todas bonitinhas, tá, gente? Enfim, aí uma coisa que me ajudou muito foi tentar entender, lidar com pessoas, saber ouvir, porque pra mim essa questão de liderança é muito mais sobre você saber ouvir do que você também se impor. Eu acho que a questão da imposição, do respeito, é uma coisa que você conquista através de outras coisas, né? É uma consequência. Então agora a questão também de eu saber ouvir, de eu sempre saber lidar com pessoas também sempre me ajudou muito nesse sentido, né? Nessa parte da gerência, né? Bacana. E qual foi o trabalho que você considera que foi assim o mais marcante que você fez até hoje? Pode ser da agência, pode ser outro cliente. Conta aí pra gente um pouquinho. Olha, um que eu gostei bastante de fazer, esse tá bem recente, acho que até por isso que tá mais fresco assim na minha memória, né? É de um cliente nosso que ele vem do agronegócio, né? A gente fez um rebranding total assim pra eles, né? Eles estão fazendo um aniversário agora. Então a gente aproveitou já essa margem para poder fazer um logo novo para eles, atualizar o logo deles, né? Não é como se o logo deles antigo fosse ruim, mas é a mesma coisa que a gente pode se aprofundar depois, é a questão de tendência, né? Lidar com tendência de identidade visual, né? Mas enfim. Aí no caso o logo deles precisava de uma atualização. Aí eu fiz essa atualização e foi um logo onde eu consegui aplicar conceitos, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia, um conceito, mas na hora que a gente vai pôr na prática, não fica bom. Esse aqui foi um conceito que eu já tive ele bem enraizado, assim, bem feito, assim, na minha cabeça desde o começo. E eu consegui montar, consegui aplicar no logo e eu fiquei muito satisfeito com o resultado. É até um logo onde a gente tá tentando ver se não consegue levar para algum tipo de premiação também, né? Porque eu, particularmente, eu gostei muito, o cliente também gostou bastante. E é um logo que tem conceito, ele é coeso, ele faz sentido, ele funciona, ele é aplicável. Então, para mim, é um trabalho que eu gostei muito de fazer. E, particularmente, eu gosto muito de fazer identidade visual, assim, no geral. E esse em específico eu gostei porque eu tive a chance de trabalhar do começo ao fim da forma como eu queria, né? E o cliente sempre deixou a gente muito à vontade para trabalhar nele, então eu consegui aplicar da forma como eu imaginei. Ficou exatamente da forma como eu tinha pensado também, né? Bacana. E como que você faz para justamente combinar essa sua visão criativa com o que o cliente quer ou às vezes com o que a equipe quer? Porque a gente sabe que às vezes as ideias divergem muito. Então você pode ter um conceito incrível, só que não é nada do que o cliente quer e ele quer uma coisa que talvez não faça tanto sentido e aí às vezes você tem que compartilhar com a equipe que vai cuidar daquele cliente daqui para frente e a equipe também não concorda. Como que você faz para equilibrar isso? A parte de design, né, ela é muito visual. Então ela acaba sendo muito opinativa. Tem muitas opiniões diferentes, às vezes nem todo mundo concorda sobre uma ideia, né? Às vezes, como é uma coisa visual, as pessoas também têm uma impressão de que pode ser uma coisa muito mais simples do que ela realmente é. Na verdade, ela é muito mais complexa, mas pelo fato de ser uma coisa que é muito visual, as pessoas tendem a ter uma impressão de que é mais simples de fazer. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas podem dar um toque, uma sugestão ali, que pode até parecer fácil de fazer a princípio, mas dá um pouquinho de trabalho. Então, o que a gente acaba fazendo? Eu sempre tento pegar o máximo de feedback possível de quem está envolvido no projeto. E o que eu faço? Eu tento pegar, deixar o mais equilibrado possível. E como que eu faço isso? Eu pego, por exemplo, uma opinião que tá muito diferente da outra, tento chegar ali numa média para tentar chegar no mais próximo possível entre as duas. E em alguns casos, eu vou acabar exigindo que o cliente também chegue num ponto onde que fique mais coeso. Porque, por exemplo, acontece às vezes de o cliente ter ideias opostas.
né? Às vezes quem é o pai do projeto, né? Quem tá aprovando, o pai e a mãe, né? Tem opiniões muito opostas sobre o projeto. Aí, nesse caso, a gente acaba pedindo um pouquinho de paciência também e também um pouco de compreensão pra gente chegar no ponto de equilíbrio. Porque, querendo ou não, esse tipo de projeto, ele nunca é feito a 2 mãos. Ele é sempre feito a 4, às vezes até 6 mãos também, né? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado no sentido de tentar chegar em um ponto de conversão, que é o ponto que eu gosto de falar, que é o ponto de impacto. Por que eu chamo isso? Porque quando a gente chega nesse ponto específico, a gente chegou no ponto que a gente aplicou o conceito inicial e chegou em um ponto que agrada ambas as partes. Quando eu tô trabalhando internamente com a equipe, aí é diferente. É uma outra dinâmica. Eu tento puxar o máximo possível de pessoas que estão ali envolvidas, pego feedbacks também. Só que é que tá. Quando eu tô com a minha equipe, elas participam do projeto. Então, elas dão sugestão de aplicabilidade. Tenta deixar ele mais redondo. Tenta deixar verde, vermelho. Aí a gente consegue ir testando em tempo real para ver como que fica. Aí já é diferente. É uma outra dinâmica que a gente faz ali em tempo real. E vamos aplicando para ver como vai funcionando. Né? Até aproveitar esse gancho que você trouxe, Gabi, enfim, quando tem quando conversa com o time ali... como que é? Eu queria que você falasse um pouquinho de como que é essa criação de conceito, né? Normalmente a gente tem um briefing ali com o cliente, né? Às vezes é um cliente que já está com a gente há um tempo mais, é um pouco mais fácil da gente desenhar esse briefing com ele, ou às vezes é um cliente novo, tem algumas dificuldades ali no início em relação a isso, mas como que é criar esse conceito e aí depois criar a narrativa de venda para o cliente, né? Porque é uma coisa que a gente fala também, né? Hoje, assim, a parte criativa, ela tem essa função de vender a ideia para o cliente. Porque às vezes o cliente é o que você falou, às vezes ele não sabe o que ele quer e a gente tem que meio que descobrir o que ele quer, sem ele deixar claro, e dar aquele fator uau para ele na hora da entrega. Então, como que é essa criação de conceito e de narrativa de venda aí pro cliente da identidade visual? E às vezes o cliente, ele até sabe o que ele quer, Exato. ele tem a ideia na cabeça, mas ele não sabe como expressar isso de uma forma que seja, assim, palpável, né? Então... às vezes o que acontece tem clientes que às vezes ele já tem até o conceito do que ele quer. Só que a gente precisa dar uma filtrada às vezes, porque às vezes aquele conceito não comunica bem com o público. É um conceito que às vezes não faz sentido para a marca dele. Entende? Não faz sentido pro serviço que ele tá prestando. Então, nesse caso, eu já sempre recomendo o feedback inicial pro cliente. Falar, cliente, a gente vai ter que ver isso aqui. Talvez isso aqui não funcione pro seu público. Aí é legal a gente trazer outras sugestões, né? Mas esse estudo inicial que eu faço, já respondendo sua pergunta, é como? Eu analiso primeiro o mercado. Eu gosto de ver tendências que tá tendo ali, né? Esse cliente, por exemplo, do agro que a gente montou, eu tentei pegar conceitos que faziam sentido pro mercado do agro, né? E eu falei, assim, normalmente é usado muito o ícone de semente, elemento de plantação, né? Pro mercado de agro, né? Nessa questão de iconografia, né? Só que eu falei assim, vamos tentar sair um pouquinho disso, né? Vamos tentar sair um pouquinho disso. Querendo ou não, é um cliente que ele faz consultoria para empreendedores do mercado agro, né? Aí eu falei, se a gente tentasse trabalhar com o conceito de raiz... Raiz é uma coisa que tá ali no agro também. E raiz funciona de uma forma como se fosse estrutura. É a base, cria um alicerce pra planta. Tal como o cliente pode usar isso também como criar uma base pro cliente dele, né? Esse cliente específico que a gente usou. Aí ele pode usar esse mesmo conceito pro serviço dele. Eu sempre tento brincar com o conceito de uma forma que faça sentido pro serviço que o cliente presta. Pra virar um aspecto comercial também, né? Perfeito. Porque quando a gente fala de branding, o que acontece? A gente precisa comunicar de forma visual. Então, para ficar visual, eu preciso pegar um conceito que seja visual e que possa mesclar com o serviço que está sendo feito. Entende? Perfeito. Aí, o que eu faço? Normalmente, eu faço essa análise de mercado primeiro. Quando eu vejo que a análise de mercado não está funcionando muito, na análise daquele segmento, consigo pegar algum elemento que dá para ser usado, eu vejo que isso não está funcionando muito, o que eu faço? Eu vou para uma coisa mais conceitual ainda, uma coisa até às vezes mais abstrata. Por quê? Quando a gente vai para abstração, a gente vai ter que ter um trabalho de fortalecimento maior. Porque como é uma coisa abstrata, às vezes você bate o olho e você não entende direto. Então, quando nesse caso, o trabalho de brand tem que ser mais forte ainda. Tem que ser algum ícone ou algum elemento que seja muito marcante. Por exemplo, eu vou fazer um logo de um podcast. O ícone do microfone, ele é muito comum. Ele é muito padrão. Só que se eu quiser usar um elemento diferente, eu vou ter que deixar esse ícone como elemento principal, deixar ele mais destacado, trabalhar isso como elemento, fazer padrões com eles, um ícone que realmente vai se destacar para fortalecer que aquilo se remete a um podcast. Entende? Então, uma questão de fortalecimento maior. Por exemplo, a gente fala da Apple. Por exemplo, como você vai ver uma maçã, hoje você já sabe que é Apple. Mas como eles chegaram nessa ideia? Literalmente, eles pegaram uma coisa que era abstrata
E falaram, vamos tentar usar isso daqui. Só que o fortalecimento de marca da Apple é tão grande que você bate o olho na maçã e já sabe que é deles. Sim, total. Entende? Então é um pouco disso. Às vezes a gente precisa ir pra uma coisa que é um pouco mais abstrata pra poder funcionar também, né? Sim, faz todo sentido. E assim, quando você faz essa análise ampla do mercado, o que você acha que são os maiores erros que as marcas cometem quando tentam construir essa identidade visual, quando tentam se posicionar como marca mesmo? Porque assim, a gente sabe que às vezes a marca tem uma ideia e um conceito muito bacana, mas que não funciona. Por exemplo, o da Apple. O da Apple, inicialmente, eu acredito que a ideia talvez não fosse funcionar tão bem. E acabou funcionando muito bem, né? Eles construíram uma estratégia por trás que realmente hoje é uma marca reconhecida sem precisar estar escrito o nome, né? A pessoa vê, como você falou, a pessoa vê a maçã e a pessoa lembra. É o caso da Coca-Cola também. A pessoa vê aquele vermelho da Coca-Cola e já lembra. Mas tem muitas marcas que tentam fazer isso e não conseguem. Por que você acha que isso acontece? É justamente isso. É uma questão também de você reforçar a sua marca. Quanto mais você usa isso, mais você está reforçando que aquele é você. Quando você vê o M do McDonald's, você já sabe que é o McDonald's. Mas por que isso acontece? Porque sempre que você está passando numa avenida, você já vê aquele M. Uhum. Então, você vê que, tipo, não tá escrito McDonald's, tá só escrito o nome. Quanto mais você usa aquele ícone, quanto mais você aplica ele em diferentes lugares, em diferentes ambientes, em diferentes contextos, mais você reforça quem você é. Mais você reforça o que é aquilo. O M do McDonald's acho que é um bom exemplo, porque a gente tá falando de uma coisa que é um pouco mais abstrata também, né? E o que eles fizeram com o M do McDonald's? Eles pegaram duas batatas, dobraram elas e fez o M. Eu acho que é isso, é a forma como você usa, é a forma com a frequência e a coerência. Acima de tudo, eu acho que essa que é a parte principal, a coerência, né? Quanto mais você usa aquilo para diferentes contextos e que faz sentido pro público que você tá comunicando, mais você reforça a sua marca ali, né? Eu acho que até trazer um ponto aí, já que a Sara levantou essa questão, né? De, como que a gente cria a marca, né? Como a gente deixa... Hoje em dia a gente fala muito de brand, né? Várias empresas falam muito. Às vezes a empresa chega pra gente e fala, não, mas eu preciso fortalecer minha marca. Às vezes o cliente nem sabe o que ele quer. Ele só sabe que ele precisa fortalecer a marca. E aí, até discutindo um case do Nubank, né? A gente tava numa palestra do dia do pessoal do Nubank, eles estavam falando sobre isso. Que às vezes a gente tem que priorizar o que a gente quer atingir. O Nubank, por exemplo, teve uma estratégia única inicialmente. Então, eles ficaram anos ali desenvolvendo basicamente um produto único e fortalecendo uma comunicação muito direta. Então, tipo assim, hoje você olha pro roxo, cara, é Nubank. Tipo assim, tá muito... Assim como a Sara falou da Coca-Cola, do vermelho, etc. O Nubank conseguiu em 10 anos aí, tipo, ser dono de uma cor. Se a gente fizer essa análise assim, um pouco mais simplista. E eu acho que, indo nessa linha que você tá falando, Gabi, é muito importante as empresas entenderem que é importante elas definirem o que elas querem fazer com isso, sabe? Para poder ter um reconhecimento de marca de fato. E não só simplesmente entender que, vou fazer meia dúzia de posts, eu vou só mudar minha identidade visual. É um pouco mais profundo, né? Exato. E aí, acho que até já puxando para um próximo gancho que a gente vai falar aí, que é um pouco de IA e das mudanças em relação a isso, né? Tipo assim, hoje o pessoal acha que tá perdendo um pouco essa essência. Com a IA, acho que tá perdendo um pouco essa essência de que é uma coisa complexa, né? Criar a marca, fortalecer a marca, visualmente falando, é uma coisa complexa. Então, eu queria que você, assim, falasse um pouquinho de o quanto que a identidade visual ela funciona para as marcas de fato. Só te complementando rapidinho, sim, Paulo, eu acho que um erro que as marcas cometem muito e com a chegada da IA, isso aumentou ainda mais, é querer mudar sempre a identidade visual. Então a pessoa não espera aquela marca se consolidar e já tá mudando tudo de novo, porque não tem a paciência de esperar o processo acontecer. Porque todas essas marcas que a gente mencionou, elas são centenárias, elas estão aí há décadas martelando nessa mesma identidade. E foi um plano, tipo, por exemplo, do Nubank que eu trouxe, foi um plano muito claro que eles foram indo... Tipo assim, eles não desistiram do projeto no meio do caminho, eles insistiram. Exato. Eles podiam chegar e falar assim, não, beleza, gente, a gente tá aqui com 5 anos, o objetivo... Eles rodaram, sei lá, acho que com 5, 6 anos no vermelho total, assim, era uma empresa que não tinha lucro, mas tinha um objetivo e muito claro. Então, assim, eu acho que muito do sucesso do Nubank é óbvio, eles têm um produto muito bom, mas eles conseguiram trabalhar essa questão de marca, de ser uma marca jovem, de ser uma marca acessível. E isso... Pra mim, tem muito a ver com o marketing que eles fizeram. Tem muito a ver com a parte de branding que eles evoluíram. Isso eu acho que acontece por conta de alguns fatores, né? Às vezes as empresas mudam o logo por conta de tendência. O que
não é exatamente errado, mas eu acho que vale uma análise mais profunda pra ver se precisa mudar ou não. Vamos usar o exemplo da Jaguar, que é mais recente assim. Pro mercado que eles queriam atingir, fez sentido a mudança visual que eles queriam. Eles queriam deixar de competir com marcas tipo a Porsche, BMW. Eles queriam deixar de competir com esse tipo de marca pra ser entre aspas, um pouco mais acessíveis, né? Bem em aspas, tá? Então, eles começaram a tentar competir com um público que era menor. Então, isso que eles fizeram, mudaram uma comunicação para ser uma coisa menos chique, vamos dizer assim, para uma coisa mais acessível, né? Por isso que eles mudaram fizeram todo aquele rebranding deles, né? E eu acho que é um pouco disso também. A questão de você também ficar mudando o seu logo com uma certa recorrência faz com que cada vez menos as pessoas reconheçam ele. Porque enquanto você não insiste naquela identidade, você não martela nela, você não crava na cabeça de ninguém. É a mesma coisa, esses exemplos que a gente trouxe, Apple, McDonald's, todos eles, sempre quando foram mudar alguma coisa, era depois de, tipo, 30 anos. 40 anos insistindo naquele mesmo modelo. São detalhes, são né? detalhes. A essência da marca continua. Hoje em dia a gente tem um movimento muito forte, que é o movimento do minimalismo, né? Que é deixar os logos cada vez mais minimalistas. Eu acho que é um caso onde, como eu falei, vale a pena uma análise pra ver se vale a pena você deixar a sua identidade pra esse modelo. Por quê? Às vezes um logo que é mais minimalista não faz sentido pro seu público. Público que você quer alcançar. Então, eu acho que vale uma análise geral de mercado. Se aquilo faz sentido, essa mudança faz sentido pra você. Se o modelo atual tá funcionando ou não tá funcionando. Porque é aquilo também. Se a gente tem um logo que já tá começando a enraizar, criar raízes na cabeça das pessoas, não faz sentido você querer mudar isso agora. Você só vai perder essa força que você tava ganhando. Então, eu acho que também a questão do minimalismo, por mais que seja uma tendência agora, você corre o sério risco de datar o seu logo, sua identidade visual no geral. Se você tentar acompanhar sempre uma tendência que tá acontecendo. A gente pode pegar, por exemplo, o logo do Spotify, que recentemente fez uma atualização, né? Que fez aquele modelo que virou tipo um globo de discoteca, né? Cara, dividiu um pouquinho de opiniões, mas teve muita gente que gostou. Justamente por quê? Porque tá todo mundo saturado um pouquinho do minimalismo já. Esse movimento, ele veio tanta intensidade, com tanta força, que as pessoas estão começando até a pegar um pouquinho de ranço já disso, pegando um pouquinho de bode já, desse tipo de identidade visual. E por que isso acontece? Porque são períodos, né? São tendências que mudam. E quando você tenta mudar seu logo para tentar acompanhar uma tendência, pode ser que daqui a alguns 5 anos seu logo fique datado. Sua identidade visual, no geral, fique datada, se for 100% baseado nisso. Então, eu acho que é por isso que é sempre válido e coerente também, uma análise geral nesse sentido, para tentar entender se faz sentido pro seu contexto, pro contexto do mercado e pro público que você quer alcançar, caso vá ter uma mudança, né? Mas, voltando um pouquinho pro que você falou anteriormente, né, sobre a importância disso, eu entendo que, assim, as pessoas só vão comprar você se souberem quem você é também. Quando elas souberem quem você é, você tá mostrando que o seu produto tá ali, que é feito por você. E tudo isso é feito a partir de uma identidade visual coerente. Quando você não tem uma identidade visual que não é coerente, as pessoas podem olhar o produto seu e ficar na dúvida. Pô, de quem que é isso daqui? Vai ficar olhando, caçando, quem que é isso? Se você tem uma comunicação visual, um produto que se comunica com a sua identidade no geral, você mostra que é você. Se você for uma pessoa que é referência no mercado, eles vão adquirir o seu produto. Se você não for também, você pode vir a ser porque você tá com uma comunicação coesa. As pessoas vão saber que aquilo é seu, sabe? Pô, eu quero um produto X de uma marca Y. Você vai até lá, você vai saber que aquele produto é deles. Entende? Então, eu acho que é uma individualidade da marca. Você tem uma coisa que é sua, um produto que é seu, que tem a sua cara, é personalização, é individualidade sua. É uma coisa que é 100% voltada pra você, feita pra você. Né? Sim, e como que você acha que as IAs entram nessa história? O que elas facilitam nesse processo de criação hoje em dia e o que elas dificultam? Porque as IAs, elas também facilitaram muito o acesso de todo mundo. Então, às vezes, o cliente, ele quer uma coisa e ele vai lá e ele mesmo vai na IA e faz, e ele não espera o time de design criar esse conceito por trás. E, ao mesmo tempo, acho que nos processos do dia a dia, a IA pode facilitar bastante também pro próprio time de design, né? A gente vai ter um assunto polêmico agora. É bem polêmico. Vamos gerar um corte aqui, pessoal. Vamos gerar um corte aqui. É que, assim, a questão da IA, ela é polêmica por conta de alguns fatores. Eu estava até discutindo isso com o Paulo antes. Porque o que acontece? Hoje a gente tem muitas opções de IA. E cada dia que passa, criam-se outras, geradores de imagem, vídeo, prompts. Hoje em dia tem gerador que você consegue gerar o prompt numa IA e coloca numa outra IA para gerar imagem ou vídeo, né? Enfim. E o que acontece? Esse movimento
até deixa alguns designers também mais inseguros também essa mudança do mercado, né? Porque, querendo ou não, o designer ele começa a se sentir um pouco obsoleto. Porém, o que eu acho a respeito disso? Eu acho que tem certas tarefas que dá pra você feita sim na IA, de forma bem feita, mas você precisa saber usar a IA do jeito certo, né? Quando a gente fala desses exemplos que você trouxe, tipo, um cliente gera ali uma arte rápida ali pra fazer um comunicado, uma coisa mais básica, né? Existe uma diferença muito clara de quando, por exemplo, é um designer que conhece IA gerando uma imagem e quando é uma pessoa que não conhece IA gerando imagem. Dá pra você ver claramente a diferença de um pro outro. Total. Sim. Quando é a um gente tá profissional, discutindo isso, né? quando é um profissional que tá gerando a imagem, o que ele faz? Ele vai gerar aquilo, vai ficar com a cara de IA, você vai saber reconhecer que é IA, só que é uma coisa que é muito mais difícil de você perceber. Uma pessoa que não conhece, vai demorar muito pra perceber que é IA. Agora, uma pessoa que já não conhece tanto, não conhece muita ferramenta e ela gera, fica perceptível. Porque aí começa a gerar aquelas artes que a gente tem visto muito também, né? De WhatsApp. Esses dias eu tava no iFood, gente. Eu tava vendo, tipo, foto de IA das pizzas, dos lanches. Tipo assim, dá pra ver claramente que era IA. Sendo que a pessoa tinha a foto real do produto, sabe? Uhum. Então, tipo, quando você gera isso, é um profissional que tá gerando isso, fica muito diferente. Você consegue perceber essa diferença, né? Uma pessoa que sabe usar. E eu acho que assim, essa até ferramenta, né? é uma polêmica muito grande. Até a gente vai ter um podcast acho que só pra falar de IA, assim. Mas eu acho que eu sempre fui nessa linha de que eu acho que a IA não vai substituir ninguém. Ela vai substituir quem não souber usar. A gente tá passando por uma fase onde até era um ponto de discussão nosso que assim, às vezes a gente tem um cliente que chega ali e pede uma arte pra gente, ele vai ser super crítico com o nosso desenvolvimento. Se ele faz o mesmo pedido pra um chat GPT da vida, ele não é tão crítico quanto, né? Muito pelo contrário, ele tem aquela visão de, nossa, caramba, me entendeu, né? Porque é uma coisa, que não é uma novidade, né? Assim, o chat GPT é que a gente tá tão imerso, a gente não... Mas o chat GPT tem 4 anos, vai fazer 4 anos agora. Sim. Então é uma ferramenta super... Assim, que é a ferramenta mais acessível para todo mundo, assim, faz pouco tempo. Então, é uma novidade ainda para algumas pessoas, para alguns mercados. Então, assim, eu acho que a gente vai passar por esse ponto ainda do pessoal entender que precisa, sim, de um bom profissional para trabalhar com aquela ferramenta. Sim. E os profissionais da área precisam se qualificar nisso, né? Que é um trabalho que a gente vem até comentando e falando bastante lá na agência. Então, assim, indo nessa linha do que a Sá falou, o que você espera pro futuro nesse sentido dessa área? Eu percebo, assim, tem muito designer que fica receoso com todas as mudanças. E eu acho que é natural. Porque, querendo ou não, o designer, ele acaba perdendo parcialmente a importância que ele tem. Essas coisas que ele poderia fazer tá sendo feitas por uma outra ferramenta e sem a ajuda dele. Então, causa um pouco dessa estranheza, um pouco desse medo dele ser substituído, né? Então, eu entendo totalmente também o receio do designer ter isso, mas é uma coisa que já tá acontecendo. Não tem muito o que a gente fazer. Não tem como fugir disso. Não vai ter como fugir disso. Ou você se adapta ou você fica pra trás. Então, o que eu acho que o designer precisa fazer hoje? Ele precisa entender como funciona a ferramenta, se adequar a ela e se fazer útil usando ela. Porque a partir do momento que ele faz isso, mesmo que o cliente saiba usar parcialmente a IA, ele vai precisar de um designer ali ainda. Porque é ele que vai fazer essa melhora de fazer um prompt melhor. É ele que vai gerar uma imagem que vai ser muito mais profissional do que uma imagem que seria feita amadoramente, né? Então, querendo ou não, eu acho que a questão do designer ser substituído, eu acho que tarefas do designer vão ser substituídas. Sim. O designer ele vai passar a ser muito mais, talvez, um diretor de arte, né? Uma pessoa mais responsável pela parte da direção do que alguém que vai operacional, deixar... né? Que vai ficar ali desenvolvendo, tipo... Porque pensa assim, vamos supor, eu vou fazer um comunicado para o WhatsApp mesmo. É uma coisa que normalmente no Photoshop você levaria um tempo para fazer e como você vai gerar ele, você leva ali alguns minutos apenas, né? Por que eu uso esse exemplo? Porque é uma coisa que é muito rápida, que vai ser usada ali rapidamente e não vai ser mais passada para frente. É só um comunicado, depois vai ser ignorado e descartado. Compensa muito mais você fazer esse tipo de material por uma inteligência artificial do que você ficar o trabalho de abrir o programa, montar o layout, montar a caixa de texto, os elementos, tudo isso manualmente. E eu acho também, ainda por cima, que assim, quando o designer ele tá em alguns projetos, ele vai ter que pôr a mão na massa de qualquer forma. Como eu falei, por exemplo, na questão de identidade visual. As IAs até conseguem fazer identidades visuais boas, só que elas não conseguem manter a coerência entre os elementos que estão sendo montados. Se eu pedir para uma IA montar um logo para mim, ela vai montar. Agora, se eu falo para IA, coloca mockups aqui para mim, monta, ela vai montar os mockups, pode ficar bonito. Só que é que tá, isso vai até um certo ponto.
vai precisar de um designer para manter aquilo coerente. Manter aquele padrão, né? Manter aquele pra não padrão. fazer modificação. Pra sim. fazer sentido em outros contextos, né? Você vai fazer um logo que seja responsivo. Uma IA, ela consegue fazer isso, só que é até um certo ponto. O designer vai precisar estar ali também para poder lapidar isso e treinar a IA para poder fazer aquilo melhor. Com certeza. E eu acho que um desafio muito grande que a gente tem na nossa área é mostrar isso para o cliente, mostrar isso na prática. Porque acontece exatamente o que o Paulo falou. E eu acho que grande parte disso é porque a IA entrega numa velocidade absurda que nenhum ser humano jamais conseguiria. Aí o cliente, ele não só pensa, a IA me entendeu, ele pensa, nossa... E rápido. Me entendeu rápido, tá pronto. Não, e muitas vezes ele nem tá pagando nenhuma das IAs. O ChatGPT gera imagem gratuita pra você. Exato. E ele não tem essa visão ampla do efeito que isso vai causar para a empresa dele, né? Ele só pensa naquilo pro momento de agora. E aí... Tem um teste claro que a gente até fez já. Isso tem clientes que já geraram imagens de anúncio, né, pra gente rodar. E anúncios que foram feitos manualmente. Tem uma diferença clara de desempenho ali. Você consegue perceber que o que foi feito por um profissional desempenhou melhor. Mas isso acontece por quê? Justamente porque as imagens que foram geradas muitas vezes não é por um profissional. Ela foi gerada de forma amadora ali. E o profissional que montou a arte, ele pensou em cada um dos elementos ali, para ter uma disposição melhor para leitura. Pra criar os gatilhos, né? Exatamente. Ainda quando a gente fala de anúncio, às vezes o cliente, a gente tem essa discussão, né? Da parte, principalmente de anúncio, especificamente de anúncio, a parte criativa tem muito um estudo de cor, de onde vai colocar o botão de ação, onde vai colocar o texto, qual o texto que vai colocar. Por isso que a gente até, muitas vezes, a parte de anúncio, a gente acaba indo direto ali, porque a gente sabe o que vai dar certo ali pro cliente, né? A parte de anúncio, que não é uma comunicação mais apelativa. A gente precisa deixar os elementos mais gritantes, mais chamativos, um botão de ação maior ali. Então, querendo ou não, quando a gente faz esse tipo de material na IA, a IA ainda não sabe fazer exatamente essa distinção. Então é legal ter um profissional também ali para poder fazer esse filtro, essa lapidar um pouquinho mais, falar, IA, coloca isso aqui, esse botão de ação um pouco mais centralizado e maior para mim. Ou então você pode pegar isso e fazer manualmente você mesmo. Sim. Entende? É uma opção também. Por isso que eu acho que a questão do profissional de design não pode ser excluída ainda, sabe? É o profissional de design que vai deixar aquela cara de IA ficar parecendo com menos IA. Entende? Perfeito. Por isso que eu falo da questão do senso crítico. Você ter um senso crítico, mesmo com uma coisa que te entregue rápido, com uma certa qualidade, é importante. Você vai ter também uma coisa que faz mais sentido porque você quer, uma coisa mais coerente, né? Então, outra dica também que eu sempre falo também pra essa parte também, até pra quem é designer, né? Que às vezes tenta fazer alguma coisa que é por fora, é ter uma identidade que é sua também. Principalmente se for designer gráfico. Por que eu falo isso? Porque, querendo ou não, o seu portfólio, a sua marca, é o que vai te ajudar a vender, a você conseguir trabalhos por fora, a ter um portfólio mais rico, trabalhos mais diversificados. Então, é sempre bom um designer também ter uma comunicação que é dele ali. Eu sempre gosto de recomendar isso, um designer ter uma logo própria, se ele conseguir. Eu gosto da ideia de você ter um logo que é seu, sabe? Uma marca que é sua ali, uma coisa... Você pode até não ter um negócio, mas você ter uma marca que é sua, às vezes um logo que representa o que você quer fazer, o tipo de negócio que você quer atender. É uma coisa que eu sempre gosto de recomendar para você também ter uma coisa que seja sua, que comunique o que você faz, né? Perfeito. Agora, para nossa terceira dica, então, o que você acha que toda marca deveria parar de fazer nas redes sociais? Eu acho que a questão de artes em IA, tá? Eu acho que não é uma coisa que você precisa parar. Mas você fazer isso com moderação é importante, tá? Eu acho que um profissional ali para poder lapidar isso, ter um cuidado maior, poder melhorar aquilo, é importante. Porque quando você gera muito conteúdo por IA, eu acho que você acaba tendo um efeito que é mais de afastamento do cliente do que atrair. A pessoa que, mesmo pessoas leigas hoje em dia, ela já consegue distinguir que é IA ou não. A minha avó, que é uma senhora, ela vê os vídeos no TikTok, no celular dela, ela já reconhece já que é IA. Então, assim, a gente pensa que as pessoas não reconhecem, mas, assim, gente, como essas coisas estão avançando muito rápido, então cada vez mais sendo de conhecimento geral, até pessoas que estão um pouco fora dessa bolha já entendem um pouquinho e sabem diferenciar. Então, eu sempre recomendo também um profissional nessa parte para poder mesclar conteúdos de IA com conteúdos que sejam feitos manuais, né? Com a mão mesmo, né? Imagens que são geradas por IA, poder melhorar um pouquinho mais, aplicar um efeito para ficar parecendo um pouquinho menos que uma imagem gerada por inteligência artificial, né? Então, é um cuidado que parece que não faz muita diferença, mas na prática faz muito no resultado final, né?
Perfeito. E para nossa última dica, então, o que você diria para algum designer que está tendo aí um momento de bloqueio criativo e que não está conseguindo desenvolver algo? Hoje em dia a gente vive um momento, né, que a gente tem acompanhado de muitas telas. Celular, computador, às vezes a gente tá naquele scroll infinito. Eu acho que o designer, ele é um profissional que sofre muito disso, porque ele tá sempre gerando bloqueios, ele tá sempre consumindo conteúdos rápidos. E esse é o tipo de coisa que você vicia a sua mente e acaba gerando outros bloqueios criativos. Sai um pouquinho da tela, toma um café, vai tomar um ar, ficar longe de tela, de qualquer tipo de ambiente mais nulo, assim, sem qualquer coisa de tecnologia. Pegar um ar, respirar um pouquinho. 5 minutos, 10 minutos, o tempo que for. É o melhor pra você poder fazer esse detox provisório. E depois disso, tá? Evitar telas também de novo. Terminou o que você tem que fazer? Fica umas horas sem tela, tá? Porque, querendo ou não, acho que quando a gente faz isso, a gente limpa um pouco a nossa cabeça. A gente tá sempre muito ocupado, consumindo muito conteúdo, conteúdos infinitos, scroll infinito. Então, isso é uma coisa que a gente até discute muito isso. A gente que trabalha com rede social, a gente sabe disso, né? É uma coisa que te vicia. Então, o seu cérebro também acaba sendo afetado por isso. Vai ler um livro, qualquer coisa que seja longe de inteligência, tecnologia ou de telas no geral, né? Eu sempre recomendo isso pra você ter um tempo fora disso pra poder treinar sua mente com outras coisas, né? Maravilha, Gabi. Muito obrigada pela sua participação. Acho que ficou muito claro que o que te trouxe até aqui hoje foi muita consistência, muito trabalho, muito estudo, né? Uma dedicação enorme. Então, a gente só quer te agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento, a sua energia. Com certeza o pessoal que está assistindo vai levar isso aí pro dia a dia. E é isso, queria ouvir se você tem alguma coisa para complementar também. Pessoal, eu queria agradecer primeiramente a B2B também, né, pela oportunidade de ter me chamado aqui e também pela oportunidade de trabalhar com esse segmento que eu gosto tanto, que eu tô cada vez tentando me aprimorar um pouco mais, né? Eu sou um cara novo ainda, relativamente no mercado, mas o fato da gente ter trabalhado com tantos clientes diferentes, segmentos diferentes, eu acho que hoje me ajudou também a ter uma visão mais macro, assim, do mercado em geral, né? Então, eu queria agradecer a B2B também pela oportunidade de ter trazido pra cá, de ter dado a chance de eu trabalhar com uma coisa que eu gosto. E também agradecer a minha equipe também lá internamente, que sempre tá me ajudando, tá sempre aqui. Hoje tá lá na luta, porque eu tô aqui no podcast, né? Então, boa sorte pra elas aí. E é isso, pessoal. Bom, Gabi, eu quero te agradecer, né? Por estar aqui com a gente. Acho que, como eu falei no começo, ninguém melhor do que você para poder falar um pouco sobre esse tema aqui. A gente tá muito feliz de ter trazido você. Acho que você trouxe insights muito bons aí pro nosso público, né? Para quem assiste nosso podcast. Lembrando que a gente agora vai ter uma sequência de conteúdos um pouco diferentes, né? O Gabi starta esses conteúdos um pouco mais diferentes que a gente vai trazer aqui no nosso podcast. Queria te agradecer e fico muito feliz de ver toda a sua trajetória, né? Não só na agência, mas até profissionalmente falando, pessoalmente, sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você. E, enfim, gostei muito de você ter participado aqui. E agora para vocês, gente, espero que vocês também tenham gostado desse nosso episódio de hoje. Se vocês gostaram muito, 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 compartilhem com pessoas que vão gostar mais ainda desse material. Comentem aqui o que vocês acharam desse episódio. E não esqueçam de seguir também nosso canal para verem novos conteúdos, os próximos podcasts e até os podcasts antigos que também estão muito bons, tá bom, gente? Então, muito obrigado e até o próximo episódio do nosso podcast B2B Sem Filtro.